Fala pessoal, estamos aqui começando mais um BLcast, o podcast da BL Winner, e hoje estamos aqui com o Grupo Orion, cliente da BL Winner, empresa no segmento de engenharia e tecnologia, e quem vem aqui conversar com a gente hoje é o gerente geral aqui da planta de São Paulo, Hugo Pereira. Maravilha, Lucas, muito obrigado pelo convite, é uma honra compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito lá aqui na Orion em São Paulo. Pô, Hugo, cara, primeiro, obrigado pelo aceite rápido aí. Inclusive, já fica aqui um elogio, cara, quando a gente falou com a Caroline, né? Ela te elogiou muito lá, falou, pô, pode conversar, vai ser o Hugo que vai ajudar vocês. Funcionária nova ainda, né? Tem que dar uma elogiada, normal. Não, mas a Carol também tem feito um excelente trabalho. Inclusive, aí, parabéns, Carol, parabéns, David, nosso time de qualidade que recentemente finalizaram o processo de certificação ISO 9001. Exatamente. Vou deixar os créditos também, parabéns, pessoal. Pô, legal isso aí. Depois eu vou te perguntar mais sobre isso, que legal. Mas, cara, começa, por favor, você se apresentando para o nosso público. Hugo, fica à vontade, cara. Legal, Lucas. Eu sou o Hugo Pereira, sou engenheiro mecânico de formação. Vim parar aqui em São Paulo, nasci em Brasília. E assim, eu no começo da minha trajetória final ali do ensino médio, estava na dúvida se faria engenharia e direito. Até prestei vestibular para o direito na época, não me arrependo de não ter passado. Graças a Deus, numa segunda tentativa, fui para a área de engenharia. E estou na Orion basicamente como única experiência profissional que eu tive. A Orion é uma empresa que vem da Delta Engenharia, fundada em 1969 por dois irmãos, o Dalton e o Cícero Barros, e que desde 1996 a gente trabalha com esse nome de Orion Telecomunicações e Engenharia. Nossa matriz fica em Brasília. Eu comecei na Orion como estagiário, ainda estava cursando engenharia mecânica. Fiquei um tempo ali como estagiário, acabei saindo. Achei que queria enveredar aí pela área de fazer mestrado, doutorado. Assim que eu terminei a minha graduação, falei, meu Deus do céu, não vou fazer mestrado nem tão cedo. E bati lá na porta da Orion. E aí fiz a entrevista para uma vaga de engenharia mecânica, para ser o gerente predial, cuidando ali da operação de um dos nossos prédios. Graças a Deus passei e estou na Orion desde então. Então, primeiro estágio, primeiro emprego e estou aqui já há quase 10 anos na Orion. Então, comecei na Orion como estagiário, fui para engenheiro. Depois de algum tempo surgiu a oportunidade de trabalhar na coordenação da engenharia lá em Brasília. E há pouco mais de 4 anos estou aqui em São Paulo, à frente da gerência geral do nosso escritório. Só para já aproveitar e vender um pouco do jabá, né? Falando um pouco do que a gente faz, em poucas palavras, hoje a gente atua em 5 principais áreas de negócio. Então, operação e manutenção predial, tanto com a disponibilização de equipe técnica no formato residente ou volante. O cliente precisa de uma equipe de manutenção para cuidar da operação de um prédio. Mecânico de ar-condicionado, eletricista, auxiliar, bombeiro, tudo isso a gente consegue oferecer dentro da nossa operação de manutenção. Uma segunda área, missão crítica. Então, hoje a gente cuida de quase 50 data centers e salas-cofres espalhados por São Paulo. Quando a gente fala sala-cofre, as pessoas associam a banco, né? Não, é um ambiente de TI que a gente cuida de toda a parte de ar-condicionado de precisão, cabeamento estruturado, piso elevado, gerador, no break. Realmente são ambientes críticos que precisam de uma disponibilidade altíssima. Uma terceira área de atuação, a parte de segurança eletrônica, tanto com implantação e manutenção de CFTV, que é a parte de câmeras, controle de acesso, detecção e combate a incêndio, sonorização. Uma quarta área focada bastante em sustentabilidade. A gente, inclusive, é parceiro GBC Brasil já há algum tempo, que representa aí uma das principais certificações do nosso segmento, a certificação LEED. E a gente trabalha bastante fazendo diagnósticos completos de eficiência hídrica e energética dos nossos clientes. E propondo, claro, dentro de um relatório de análise financeira, quais são as possíveis ações e os prováveis paybacks de cada uma dessas iniciativas. Algumas das iniciativas que a gente mais tem colocado em prática por exemplo, a instalação de usinas solares, onde a gente faz tanto a implantação quanto a manutenção e até mesmo sistemas de esgoto a vácuo, aí retrofits de ar-condicionado, troca de película de fachada, várias soluções. E uma quinta e última vertical, hoje a gente tem um grupo de desenvolvedores dentro da nossa equipe da Orion que desenvolvem soluções IoT, aproveitando aí essa crescente da internet das coisas, a ascensão do 5G, para facilitar a vida dos gestores prediais e industriais. Então, por exemplo, hoje a gente já consegue em tempo real monitorar consumo de água, energia e gás. A gente já tem a gestão do fluxo de pessoas. Para ilustrar um exemplo da importância disso, você consegue, por exemplo, saber quantas pessoas estão entrando e saindo do banheiro, e a cada X pessoas que acessam esse ambiente, eu consigo disparar uma manutenção, uma limpeza. Então, eu paro de limpar por programação horária, eu paro de limpar banheiros que já estão limpos e eu consigo dar uma atenção maior aos banheiros que estão sendo mais utilizados. Então, esse é um pouco da minha história e um pouco do que a gente tem feito aqui na Orion em São Paulo e a nível nacional. Hugo, aqui, né, quando a gente... Um dos grandes objetivos do nosso podcast é
claro, além de ter mais oportunidade para trazer para o nosso público o que de fato a BL Winner faz. Inclusive, eu vou te perguntar daqui a pouco, mas eu espero que a gente possa ter contribuído lá com vocês, né? Com certeza. Que legal, que legal. Que uma das nossas... a nossa grande missão aí é fazer com que os nossos clientes aumentem faturamento, margem através de sistemas de gestão. E eu queria muito bater um papo contigo hoje, praticamente ali com 3 verticais, né? A gente fala um pouco de carreira, eu vou pedir para você explanar um pouquinho mais, a parte de qualidade e liderança, né? Porque legal você já trouxe aqui que você lidera hoje toda... Inclusive, errei aqui no termo planta São Paulo, na verdade, no escritório. Isso. Né, da Orion, e nós estamos falando de quase 300 pessoas ali, né, cara? Correto. Então, ou seja, é bastante gente e essa ascensão, e aí essa já é a primeira pergunta. Como que foi, né, essa tua chegada, você falou um pouquinho, mas com um pouco mais de detalhe, de estagiário até, cara, você vir para São Paulo aí e liderar um time grande como esse? Deixa eu dar uma respirada aqui, né? Excelente pergunta. Lucas, na verdade, assim, ninguém faz nada sozinho. Então, assim, se eu tive a oportunidade de cursar uma faculdade, de passar na Universidade de Brasília, onde eu cursei engenharia mecânica, cara, eu sou muito grato aos meus pais por isso. Ao meu irmão, que é mais velho, é um exemplo para mim também. Tive muita sorte, fui muito abençoado por Deus aí, por ter entrado na Orion e na Orion ter muitas pessoas com o perfil de querer compartilhar o conhecimento. Então, desde o primeiro dia que eu estive na Orion, todos os coordenadores, gerentes, engenheiros, equipe de campo, o próprio Rodrigo Mizuno, que é o nosso diretor, desde a fundação em 96, enquanto Orion, até hoje, todos têm uma política de portas abertas. Então, assim, é muito mais fácil de você ter uma ascensão num local onde as pessoas estão dispostas a compartilhar o conhecimento. Eu me lembro, estava até conversando com a minha esposa esses dias, que ela está recém-contratada numa empresa também, e ela estava me perguntando como que era o meu dia a dia quando eu entrei na empresa. E na época a gente tinha um coordenador que cuidava da operação, e eu me lembro de por algumas vezes pedir desculpas para ele, de tanto que eu ligava para ele para tirar dúvida. Tinha dias que eu ligava 12, 15 vezes para tirar dúvidas bestas. Mas esse ambiente saudável em que as pessoas conseguem tirar dúvidas e aprender com os próprios erros é muito saudável. É um dos valores, inclusive o Arthur, um dos nossos gerentes lá em Brasília, valoriza bastante, nós somos muito abertos a novos erros, porque é com esses erros que a gente aprende. Então, assim, falando um pouco dessa ascensão, ninguém faz nada sozinho. Claro, a gente tem que se dedicar bastante, eu prezo bastante a educação formal, então me formei como engenheiro mecânico, em pouco tempo depois eu entrei para uma pós-graduação, que era um MBA executivo, fiz lá em Brasília, no IBMEC. Foi fenomenal, porque na engenharia a gente tem uma formação muito técnica, muito verticalizada, a gente aprende a calcular o diâmetro da repimboca da parafuseta, mas às vezes a gente não aprende como fazer uma estrutura de marketing, como fazer uma gestão de pessoas. Então esse MBA ajudou bastante para que eu abrisse um pouco a mente para outras verticais de conhecimento, e passasse a entender que a empresa não era só a boa qualidade da operação que eu fazia em campo como engenheiro, mas eu precisava de receber a fatura em dia, o RH precisava de me proporcionar um sistema legal de avaliação de desempenho, feedback, a parte de licitações precisaria estar afiado para ganhar essa concorrência de novo daqui a alguns meses. Aí realmente essa visão expande bastante. Processo mesmo, a visão processual. Exatamente, assim, eu acho que inclusive eu acho que essa é uma das limitações das pessoas, que infelizmente acabam não tendo uma ascensão, porque elas entendem que não, eu fui contratado para ser engenheiro do contrato, nada além disso é minha responsabilidade, é minha obrigação. Ok, tem pessoas que são assim, e não estou aqui criticando, quem dera, mas eu acredito que se a pessoa tem essa ambição de crescer, ela tem que ter uma visão gerencial, ela tem que ter essa visão de dono. E graças a Deus, meu pai sempre foi empreendedor e ele sempre alimentou, tanto em mim quanto no meu irmão, essa visão de ser dono, ou do próprio negócio, ou de enxergar o negócio de outra pessoa, como é o caso da Orion, que não é uma empresa minha, mas que eu enxergo como se fosse. Então esse olhar de dono faz toda a diferença. Então, resumindo assim, a resposta para a sua pergunta, ninguém faz nada sozinho, é muito legal, é muito bom estar no meio de uma equipe que compartilha conhecimento e que tolera erros para que a gente possa aprender e melhorar. A educação formal é super importante. Tem a sua relevância, sim. Inclusive eu estava ouvindo um vídeo do Mário Sérgio Cortella há um tempo atrás, em que ele estava falando, estava conversando com a minha filha e ela estava na dúvida se deveria ou não fazer faculdade. E aí o argumento dela era, poxa, mas os grandes bilionários aí do mundo não fizeram faculdade, por que eu tenho que fazer? E aí a resposta dele foi genial, ele falou, olha, maravilha, eles não terminaram a faculdade, mas vários deles, por exemplo, entraram e começaram um curso em Harvard. Exato. Então vamos fazer o seguinte, primeiro passa em Harvard, depois que você passar, você larga.
Então, acho que está aí também a relevância desse estudo formal. E só para complementar e para completar essa última resposta, uma vez eu ouvi uma frase muito relevante que fala que você ler um livro é você, em poucas horas, absorver aquilo que alguém levou anos para entender. Então, também convido aí a todos que estiverem ouvindo e que tiverem interesse nessa ascensão de carreira, que leia bons livros, que escute bons podcasts, como é o caso desse que a gente está gravando aqui hoje. Legal, cara, legal. Obrigado pela gentileza, inclusive, Hugo. Hugo, e aí, quando que... primeiro que, assim, você falou algumas coisas aí, cara, que a gente acredita pra caramba aqui, sabe? Você falou de ambiente, a começar, por exemplo, seu pai, né, cara? Empreendedor, incentivando. Depois você, de novo, ambiente. Grupo Orion, te dando essa... Inclusive, você chamou aqui, e legal, o Arthur, quando fala aí que é uma empresa aberta a novos erros. Cara, legal pra caramba. Hoje eu queria, inclusive, justamente sobre isso, sabe? Como que é na prática isso? Porque a gente observa, inclusive, aí nos nossos clientes, sabe, Hugo? Essa aversão a erro. Né? No mundo de hoje, onde isso quase não cabe mais. Mas como é que é isso na prática, sabe? Como é que é essa experiência de vocês lá dentro? Lucas, semente boa não nasce em solo ruim. Então, acho que o ambiente é muito relevante no desenvolvimento das pessoas e das lideranças. A gente aprendeu a andar de bicicleta caindo. E às vezes a gente cria uma pressão em cima de nós mesmos, de uma expectativa de que tem que estar sempre tudo perfeito, o cabelo tem que estar dobradinho aqui, não pode estar torto, não pode chover, porque senão vai estragar o penteado. A vida não é simétrica. Eu brinco com a minha esposa, eu sou muito perfeccionista, minha esposa também é muito perfeccionista, e esses dias ela estava brincando comigo e falou: Hugo, simetria só no céu. Porque aqui na Terra, a gente acabou de comprar o móvel, aí a pessoa que trouxe o móvel para instalar em casa, bateu, lascou a quina. E você vai viver em depressão por conta daquilo? Eu acho que as pessoas têm que entender que o erro faz parte do processo de aprendizado. A gente não pode ser recorrente no erro. E aí, nós como empresa de engenharia, serviços e tecnologia, eu sempre brinco com alguns dos nossos clientes de que a gente não trabalha com se der o erro. A gente trabalha com quando der o erro. Porque vai dar. Quem trabalha com pessoas sabe que vai dar erro. Quando der inquestionável. O erro, não é se vai dar o erro, é quando der o erro. Perfeito. E o que a gente mais valoriza é, beleza, quando der o erro, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai tratar? Tem que ter essa seriedade de encarar o problema de frente. Então, perfeito. Isso é super relevante. Perfeito, cara, exatamente. Hugo, então é o seguinte, ainda aí nessa ascensão de carreira, porque daqui a pouquinho eu quero chegar um pouquinho em relação para falar contigo também sobre liderança, rituais, etc. Mas ainda nessa tua ascensão, como que foi? Você chega como estagiário, e aí, como, de fato, sabe, no detalhinho, como é que é essa tua ascensão? Quando você percebeu que, eu ligo pro meu supervisor 12, 13, 14 vezes, ele não acha ruim comigo, o cara me dá moral. Como é que é isso até você ir seguindo até chegar em cargos de liderança? Legal. Como estágio, eu rodei por algumas áreas da empresa. Inclusive, mandar um abraço pro Ronaldo Moscoso. Ele sempre gosta de destacar que eu fui estagiário dele. Fui mesmo, aprendi bastante com ele. Até hoje aprendo bastante. Saí da empresa e voltei como engenheiro. E aí... Essa tua saída, quanto tempo você fica muito tempo? Eu fiquei 1 ano como estagiário. Aí, os últimos 6, 8 meses da graduação, eu fiquei fora. E aí eu retornei logo na sequência como engenheiro de manutenção. Bem curtinho. Bem curto. E aí, o que eu percebi, assim? Quando você é estagiário, é bom, porque as pessoas te contam tudo, né? Você não tem cargo de liderança, não tem nada. Então, assim, fala mal do chefe, fala mal da operação, tá tudo errado. E quando eu me formei e entrei como engenheiro, eu falei, poxa, então agora tudo que as pessoas reclamavam eu tenho a oportunidade de fazer diferente. E aí eu percebi, e meu irmão me ajudou bastante, o Felipe, porque eu me aconselhava muito com ele. Porque às vezes eu falava, Felipe, poxa, mas aconteceu isso, não ficou legal, o que eu faço, o que eu não faço? E algumas dicas que o Felipe me deu também foram muito relevantes, porque algumas pessoas, mesmo já sendo engenheiro, também eram tóxicas. Então, por exemplo, eu ia almoçar com um grupo de pessoas, aí tava todo mundo falando mal da liderança, todo mundo falando mal da empresa, porque o país é horrível, porque a política... Então, assim, eu me afastei dessas pessoas reclamonas. E aí eu criei uma bolha de pessoas que queriam fazer aquilo dar certo. Acho que esse foi um dos principais diferenciais, Lucas. Porque assim, e aí depois até conversando com os gestores da empresa, que são os mesmos até hoje, não é que você precisa de fazer o excepcional para se destacar. Acho que na maioria das vezes você precisa de fazer o básico bem feito.
sabe? É ter palavra, é você falar que vai chegar a tal horário e chegar a tal horário, você se comprometer com prazos, a sua agenda não é mais importante do que a agenda dos outros. Então, assim, é ser uma boa pessoa, sabe? Eu já tive a oportunidade de participar de outros podcasts e quando me fizeram uma pergunta parecida, eu respondi que a gente precisa de dar atenção aos conselhos de vó. Que era, seja uma boa pessoa, estude, trabalhe, sue a camisa, é bem por aí mesmo. Então, como engenheiro, eu tentei fazer o básico bem feito, e aí por isso essa preocupação em fazer da forma correta e perturbando o Joaquim, que era o nosso coordenador de engenharia na época, e os outros gerentes também, não só o Arthur, mas o Robert, o Ronaldo, depois com um pouco mais de contato com o Rodrigo Mizuno também. E aí, a pessoa que estava na coordenação na época acabou passando por um momento difícil de saúde, e aí a gente abriu um comitê de coordenação. Então, o Rodrigo, que é o nosso diretor, ele abriu para toda a engenharia. Falou assim, pessoal, a coordenação está com a vaga aberta para ajudar o nosso coordenador atual. Não vamos ter um coordenador, mas vamos ter um comitê. Quem quer? Já me surpreendi daí, porque quando me perguntaram quem quer assumir um cargo de coordenação, a primeira coisa que eu fiz foi levantar a mão. E quando eu olhei para o lado, praticamente ninguém tinha levantado. Isso me surpreendeu bastante, porque muitas das pessoas que eventualmente criticavam o modelo de gestão não deram a cara a tapa quando tiveram a oportunidade de assumir um cargo de liderança. Então acabou que, por um tempo, ficaram 3 pessoas nessa coordenação, e aí em pouco tempo, uma dessas pessoas acabou saindo, uma outra pessoa acabou se encaixando também em um dos nossos contratos de manutenção, e sobrou o Hugo, sobrou eu, ali na coordenação. Errava bastante, contava bastante com o aconselhamento do Rodrigo e de todos os gerentes que a gente tem na empresa. E daí eu criei até uma rotina, uma cultura. Todo final do dia eu escrevo no meu caderninho ali as principais atividades do dia. E até hoje, morando em São Paulo com o Rodrigo à distância, comumente eu ligo para ele no final do dia e passo um resumo do dia. Rodrigo, o que você acha? Fiz dessa forma, você faria diferente? Não, é valorizar o cabelo branco das outras pessoas. Legal. As pessoas já viveram mais tempo, já passaram por situações parecidas muito mais vezes. Hoje eu passo por situações que há 5 anos atrás me desesperariam. E as pessoas me trazem informação. Lucas, é até engraçado, que eu tenho que colocar uma câmera na minha sala. A pessoa chega assim, Hugo, o mundo vai acabar. Meu Deus do céu, tá tudo um desastre, vamos morrer. Eu falo, mas me conta o problema. E quando a pessoa conta, eu falo, mas só isso? Não, relaxa, senta aí, pega um café ali e vamos conversar. Então a gente começa também a enrijecer um pouco essa casca, né? E perceber que às vezes os problemas não são tão grandes quanto parecem. A gente não pode dar tanta atenção aos problemas. Cara, legal. Hugo, quando que você teve o primeiro liderado? Foi justamente nessa ocasião? Levantou a mão e... Não, na verdade, assim, como engenheiro de manutenção, como estagiário não, né? Não tinha nenhum outro estagiário abaixo de mim. Mas eventualmente até tinha ali a operação junto com alguém da equipe técnica, acompanhando a atividade de campo. Mas desde o D0, o primeiro dia, quando eu comecei como engenheiro da operação, a gente já tinha uma estrutura técnica abaixo. Então tinha o encarregado, tinha o eletricista, o plantonista, o mecânico, auxiliar. E tá aí uma coisa interessante de ser dita também. Falando com meu irmão, né? Eu falei, Felipe, e aí? Eu vou começar amanhã, vai ter uma equipe de 10 pessoas lá me esperando, o que eu faço? Aí ele falou, Hugo, poucas pessoas dão voz a essa equipe técnica. A maioria das pessoas vai chegar no primeiro dia de trabalho como engenheiro formado, nossa, sou o cara, né? E vai sentar lá no alto sublime trono e vai falar, vocês, meus súditos, por favor, me obedeçam. E não funciona. E aí, assim, o que aconteceu no primeiro dia, no primeiro horário da manhã, aconteceu um problema no prédio, chegou o gestor predial, falou, Hugo, como é que resolve? Eu falei, não sei. Encarregado, vem cá, vamos lá comigo. E eu percebi que o encarregado que estava naquela obra era um dos mais experientes da empresa, tipo 40 anos de atividade profissional. E ele foi um grande professor para mim. Então, assim, com todas as pessoas da equipe, desde a pessoa que está na limpeza, na faxina, os técnicos, auxiliares, o encarregado, todo mundo te ensina alguma coisa. Tem um livro muito bacana, que o título é Roube como um Artista. Não sei se você já ouviu falar sobre esse livro. E uma das teorias do livro é você pode roubar alguma coisa de alguém todo dia. Escolha pessoas de quem roubar coisas boas. E é roubar nesse sentido, é roubar uma ideia, roubar uma opinião, roubar um conhecimento técnico que eu não tenho, mas que você tem. E é sempre com essa visão de colaboração. Acho que o Rodrigo sempre fala isso, 2 cabeças sempre vão pensar melhor do que uma. Isso é super relevante. Então, assumi essa coordenação por um tempo e pouco tempo depois, o Rodrigo me fez o convite para vir assumir a gerência aqui do nosso escritório de São Paulo. Completamente diferente.
Completa. Tinha acabado de casar, tinha 1 ano de casado. Minha esposa se lembra disso muito bem. E recebi esse desafio. Cheguei aqui em São Paulo, a gente tinha quase 300 colaboradores. Cidade nova, uma operação nova. A gente tinha uma diferença muito grande entre a operação de Brasília e São Paulo. Parte desse desafio da minha vinda para cá foi de homogeneizar, de trazer muitas das tecnologias, métodos, procedimentos que já eram feitos em Brasília para a nossa filial aqui em São Paulo. Então foi uma quebra de cultura completa. Da água para o vinho, assim, poucas pessoas continuam na empresa até hoje, da equipe administrativa do escritório. Acho que muitas delas poderiam fazer um comparativo aí entre como era antes e como é hoje. Não estou falando que é melhor ou pior. Quem sou eu para falar que está melhor? Eu espero que esteja melhor, mas é diferente. E hoje o que a gente valoriza muito na Orion como um todo é criar um ambiente colaborativo em que as pessoas consigam ter voz para dar opinião. É isso. Cara, assim, é sensacional, sabe, você falar isso, e eu anotei aqui, a gente também fala muito sobre isso, né, cara, assim, em relação a você... Eu falo muito isso com o time, assim, faça boas perguntas, sabe? Que é mais ou menos isso daí. E assim, é muito legal, por mais que pareça óbvio, de novo, mas realmente a liderança ter a humildade de falar, eu não sei esse troço, eu não sei esse negócio, cara. É o que eu mais falo, Lucas. Legal, cara, você falar isso, porque, assim, muito legal. Ninguém faz nada sozinho. Você precisa de estar cercado de pessoas boas. Não sei se foi o Bezos, foi o Jobs que falou isso uma vez. Contrate pessoas melhores do que você e deixa elas fazerem o trabalho dela. Jeff Bezos, acho que o papel da liderança, e até já entrando um pouco nisso, é você ser um facilitador. Perfeito. Acho que o meu papel e o papel da maioria dos líderes deve ser lubrificar as engrenagens para que as coisas rodem. Mas deixa a engrenagem girar lá bonitinha, deixa o pessoal trabalhar. E principalmente aí, dentro dessas capacitações, eu tive a oportunidade também ao longo do início da minha trajetória profissional em fazer um curso muito bacana que identificava diferentes tipos de personalidade. Isso para mim foi fundamental. Porque você tem pessoas que têm um perfil um pouco mais dominante, pessoas mais analíticas, pessoas mais extrovertidas e pacientes. E tratar todos de maneira igual, na minha visão, é um grande erro. Porque as pessoas são diferentes. Não pode tratar todo mundo igual. Às vezes uma coisa que... Por exemplo, eu fiz um curso na Disney de gestão empresarial. E uma das coisas que eles falam no curso é que você não pode apontar para o lugar com um dedo. Tipo assim, Lucas, onde que é o banheiro? Aí você me aponta, o banheiro é ali, vai lá. Porque em algumas culturas, apontar dessa forma é um ultraje. E lá eles apontam com 2 dedos, porque 2 dedos não é ultraje em lugar nenhum. Então a gente tem que se preocupar também com como que as pessoas vão enxergar essa liberdade que você tem na liderança. Pô, eu tinha notado isso aqui, realmente eu vi, inclusive, no seu LinkedIn, Hugo, ali alguma coisa em relação justamente à Disney. E eu ia te perguntar, como é que foi essa experiência? Eu li um livro, realmente, se não me engano, Como Encantar Clientes, da Disney, né? Legal. Bem curtinho, que é... Assim, capa azul, né? Exato, exatamente, bem fininho. E assim, você vê ali o nível de detalhe que os caras, né? Então, como é que foi esse curso, cara? E o que você já deu aí uma palhinha, mas como é que foi isso, essa experiência? Foi aqui, foi lá? Como é que foi isso? Legal, você comentou desse livro, tem um outro livro da própria Disney Institute, do Instituto da Universidade da Disney, chamado Be Our Guest, seja o nosso convidado, que eu particularmente achei até mais completo do que esse que você leu. Então se o pessoal quiser colocar na descrição aí o link do vídeo, do livro, é um livro bem bacana que pode ser lido. Legal. Como que foi esse curso? Mais uma vez, fruto da boa liderança que eu tenho acima de mim. O Rodrigo Mizuno, junto com os gerentes lá de Brasília, o Ronaldo, o Robert e o Arthur, já há muito tempo tinham o interesse de mandar alguém para fazer esse curso. E o Rodrigo, graças a Deus, falou, poxa, Hugo, queria que você fizesse. Eu acredito que estava gostando da forma como eu estava lidando com as coisas, apesar de errar mais do que acertar, mas estava tentando e falou, Hugo, eu quero que você vá. No momento foi um caos, porque inclusive que a minha esposa não esteja ouvindo, mas eu perdi a colação de grau dela para estar no curso, até hoje ela se lembra disso também, mas foi ótimo assim, participar do curso, foi lá na Disney, é um curso de 1 semana, se eu não me engano o nome do curso era Disney's Approach to Business Excellence, então como que a Disney cria um negócio de excelência. Foi muito bacana já no primeiro dia, porque tinha múltiplas culturas ali, tinha americanos, mas tinha gente de Singapura, do Brasil, do México. Então essa diversidade da cultura é muito interessante. E eles abriram como que eles fazem a gestão de uma empresa com mais de 150 mil colaboradores.
E eles bateram muito nessa questão do propósito, nessa questão de valorizar a prata da casa, nessa questão de, e aí pegando o gancho em cima do que você falou, dos detalhes, né? Uma das coisas que eles frisam bastante é que a Disney é uma empresa preocupada em ser intencional naquilo que a maioria das pessoas despreza, é relapso. Por exemplo, no curso eles falam uma frase muito bacana, eles falam que as pessoas conseguem sentir a qualidade do ambiente pela textura do piso. Isso, por exemplo, o shopping utiliza bastante isso, Perfeito. né? O shopping, quando você entra, tem um piso diferente para você andar um pouco mais devagar nas áreas específicas para você parar e ver Perfeito. a vitrine. É o que você falou, é intencional aquilo. É intencional. Então a gente tem que se preocupar com os detalhes. Sim. Assim, profissionalmente falando e de cursos que eu já fiz, foi a melhor experiência da minha vida. Fenomenal o curso. Foram 4 ou 5 dias de curso. A gente pôde conhecer também os parques. E é legal porque em alguns momentos do curso, eles tiram a gente da sala de aula, entregam um tablet, entregaram, não sei se entregam ainda hoje, um tablet na nossa mão, e falaram, olha, eu quero que você tire foto de coisas que você enxerga a nossa equipe fazer, que estejam alinhadas com o que vocês acabaram de ver na sala de aula. Espetáculo, cara. Sim. E aí, é fácil captar? Muito Como fácil. É fácil. Muito fácil. Tanto que assim, a dinâmica era de 30 minutos, você voltava com 50 fotos. Sério, cara. Muito fácil. Impressionante. Nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. E é muito legal. Hoje a gente reestruturou os valores da Orion e hoje a gente tem um propósito muito claro, que é fazer do mundo um lugar melhor. E a gente acredita que faz sim do mundo um lugar melhor quando coloca em prática a engenharia de qualidade. Depois a gente pode citar alguns cases de clientes. E a gente tem 4 valores que são inegociáveis, que é qualidade, segurança, eficiência e encanto. Encanto faz parte dos nossos valores justamente por conta desse curso que eu fiz na Disney. Tá. Que a gente percebeu que pessoas felizes trabalham muito melhor. E querendo ou não, a gente passa a maior parte do nosso tempo no trabalho. Com as pessoas que nos rodeiam no ambiente profissional. Não pode ser depressivo, não pode ser ruim, não pode ser... Tem que ser um momento agradável. Sim. Tem que ser um local bacana para você compartilhar experiências, para você acertar, errar, crescer e ver a evolução do seu trabalho e do trabalho dos seus colegas. Cara, Hugo, já estamos indo para um lado totalmente fora do previsto aqui, porque tá muito bom, cara. E eu vou pedir para você seguir nessa linha e falar como que na prática esse aculturamento é aplicado. Como é que você consegue, como líder de São Paulo, colocar isso em prática? Legal, esses são os nossos 4 valores. É aqui. A gente segue por aqui para atingir a nossa missão, que é fazer do mundo um lugar melhor. Já me fizeram algumas vezes uma pergunta parecida com essa, e uma vez me fizeram uma pergunta que era assim, Hugo, como que você fez para trazer isso para o escritório de São Paulo? E a minha resposta foi, na verdade eu não fiz, eu estou fazendo. Estou tentando, até hoje. Fiz esse curso já há 4, 5 anos atrás, e tem várias coisas que a gente tem feito de forma intencional para chegar no nosso objetivo principal, que é de encantar os nossos colaboradores e os nossos clientes. Primeiro, a gente definiu um propósito alinhado com o que a gente de fato quer fazer. As pessoas elas se identificam com o propósito. Eu acho que isso é muito relevante. E aí, só fazendo um parênteses, muitas pessoas também só valorizam o propósito. Na minha visão, é um erro. Jim Collins, tem um grande autor americano, ele tem um trecho em um dos livros dele muito relevante que ele fala, antes de pensar o porquê, o propósito, se preocupe com quem. Porque com a equipe certa, você realiza qualquer propósito. Legal. Então, assim, essa resposta ela é multifacetada, né? Claro, a gente se preocupa com a definição do propósito, com a definição dos valores, principalmente com a composição da equipe. Então, depois que eu voltei, a gente desenvolveu um processo de avaliação de desempenho semestral. A gente tem hoje uma avaliação de performance feita pelo gestor, mas também uma avaliação de cultura 360 graus. Então, todo mundo da empresa é avaliado em cima desses 4 valores base da nossa cultura. Isso é muito relevante. Que é semestral. Semestral. Esse é semestral. Semestral, que inclusive hoje é vinculado até com a forma como a gente remunera de forma variável os nossos colaboradores. Então tá tudo correlacionado, tá tudo amarrado. Performance, cultura, remuneração, tudo isso num bolo só. E depois a gente pode até fazer um link disso com a qualidade. Perfeito. Na Disney, eles falaram quanto que a Universidade Disney é relevante na padronização dos processos.
E aí, desde então, a gente voltou para o Brasil com esse sonho de criar uma Universidade Orion. E hoje a gente tem essa Universidade Orion, que a gente apelidou de Go Hub. Tem Go em várias coisas da Orion, né? De grupo Orion, Go Talks, Go Hub. Então, Go Hub é a nossa universidade corporativa. Então, hoje a gente já desenvolve trilhas de conhecimento. Primeiro, a gente... Tá, então vamos lá. Propósito, valores... Tiramos quem não devia estar na empresa, colocamos as pessoas certas, criamos um processo de avaliação de desempenho. Agora eu preciso de treinar essas pessoas. Então a gente fez uma descrição de cargos muito clara, definimos um organograma, porque eu acho que isso é muito relevante, saber quem responde para quem, para a gente saber também impactar as lideranças. Descrição de cargos bem elaborada, ok. Para cada descrição, para cada cargo, qual é a trilha de conhecimento necessária para treinar esse colaborador, para que ele coloque em prática o que ele faz no dia a dia de trabalho. Então são várias ações que a gente faz no dia a dia para tentar alcançar a excelência que a Disney tem hoje. Perfeito, cara. Perfeito. Sensacional, cara. Sensacional. Inclusive, depois eu vou pedir para você fazer aí um baita merchan à vontade do Go Talks. Que muito legal, muito bacana. Vou entrar aqui agora... Lucas, só te cortando então, antes de você trocar de assunto. Por favor. Essas são as grandes estratégias, né? Macro de gestão da empresa, de liderança. Mas tem coisas simples. Tá. Por exemplo, uma vez por mês a gente tem um café com o gestor, em que os novos colaboradores vão na minha sala, a gente pega um pão de queijo, uma carolina com doce de leite dentro e toma um café. Tipo uma horinha na tarde ali, conhecendo a pessoa, ela me conhecendo, contando um pouco da história da empresa. Faz toda a diferença a pessoa ouvir a história da empresa de quem está nela há 10 anos, do que ouvir isso no treinamento de admissão do RH. Não que não precise ter, não, mas é outra forma. Então, por exemplo, a gente criou hoje uma linha do tempo. A pessoa vai na empresa hoje, ela consegue, desde 1969, com fotos reais da história, acompanhar ano a ano o que aconteceu de relevante na empresa até chegar nos dias atuais. E a parte que eu mais gosto da linha do tempo é que no final o pessoal colocou 3 pontinhos e escreveram: muitas boas histórias ainda estão por vir. Então, assim, é um conjunto, né? Você tem que criar um ambiente físico, você precisa... E aí até um ditado que falam, né, que mulher de César não basta ser, precisa de parecer. Então você precisa de parecer correto, de parecer uma pessoa que acredita naquilo. Não só acreditar, mas de fato divulgar isso o tempo todo. E todas as oportunidades que eu tenho de estar com a equipe, de estar com outras lideranças, eu reforço cultura, visão, propósito, onde que a gente quer chegar. Hoje nós temos uma reunião semanal com todos os coordenadores da empresa, na sexta-feira de manhã. E a gente termina a reunião com um resumo que eu faço da minha semana. Então eu falo para todo mundo, pessoal, essa semana eu fiz isso, semana passada eu falei, semana seguinte eu vou estar com o Lucas lá gravando o podcast, por que a gente está indo gravar, com quem que a gente vai gravar o Go Talks, que visitas comerciais a gente fez, que parcerias a gente fechou, para manter as pessoas fazendo parte do processo. Aí elas se engajam. Não é um sonho do Hugo. Não é um sonho do Walt Disney, é um sonho de todo mundo. Aí as coisas funcionam e começam a acontecer. Cara, desculpa ter te cortado. Porra, aqui dá vontade de dar um abraço pra você, cara. Isso aí é animal, cara. Animal, velho. Sensacional, sensacional. Hugo, eu quero falar um pouquinho de, inclusive aqui dentro de liderança, um tema que a gente gosta muito e tá claro que vocês, cara, fazem com excelência isso aí, é que é a comunicação. Mas eu já vou te perguntar. Mas antes eu queria que você também posicionasse aqui o pessoal em relação ao Grupo Orion, mas as outras empresas, sabe? Eu também acho que é legal, porque nós estamos falando, claro, aqui já de uma unidade de 300 colaboradores, mas que também é isso em Brasília. Fala também para o pessoal ter ideia da dimensão da empresa. Legal. Hoje nós estamos debaixo do Grupo STY, que comanda 4 empresas dessa vertical de engenharia. Então a gente tem a Estilos, Supera, a Iris e a Orion. As 3 primeiras ainda com atuação restrita ao Distrito Federal, nossa matriz em Brasília. Então a gente tem uma construtora, uma incorporadora, uma empresa de gestão condominial e a Orion, que a gente se classifica como empresa de engenharia e tecnologia. Então hoje, sim, falando um pouco das outras empresas do grupo, né? O prédio eleito mais eficiente do Centro-Oeste, o edifício Portinari, na 504 Norte, em Brasília, foi construído pelo grupo. Todos os sistemas foram instalados pela Orion, mas a construção civil foi feita pelo grupo. Esse prédio hoje, por exemplo, é certificado Platina do LEED para novas construções. Para quem não é do setor, parece um bando de letra jogada ali no meio. Mas a certificação LEED é a principal certificação internacional para eficiência predial, e ela é classificada em 4 níveis: certificado, prata, ouro e platina. Então esse prédio está no nível máximo, platina, para novas construções, e também Procel nível A,
Trouxeram um selo nacional que caracteriza a eficiência predial. Um exemplo de ação que foi feito durante a obra, e aí ilustra um pouco do ser intencional nos detalhes. Esse prédio eu conheço muito bem, visitei várias vezes, e na frente dele tem um supermercado. E do lado tinha uma outra obra também de construção civil. E aí, a gente não queria causar transtorno na vizinhança. Então a gente desenvolveu um lava-rodas na saída do canteiro. Então o caminhão entrava, por exemplo, para despejar alguma coisa, e antes dele entrar na rua, a gente lavava as rodas do caminhão. Para não sujar. Todo despejo de material ou coleta, vocês faziam isso? Passava roda. Todo caminhão que entra na obra só sai se lavar a roda, para não sujar a vizinhança. Mas aí o que a gente percebeu? Que a obra do lado, infelizmente, não estava adotando o mesmo procedimento. Então a gente deu uma funilada lá e a gente falou: posso lavar as rodas dos seus caminhões também? Então a gente lavava os nossos caminhões e os caminhões da obra do lado. Por quê? Imagina, tem duas obras. A rua tá suja. Quem sujou? Isso aí, ó. Não sei, que sujou. Os dois estão aí, ó. Isso aí, tem então, duas acontecendo aí. Para não causar esse transtorno, a gente estendeu o nosso lava-rodas para a obra vizinha em ser intencional. Então, e é bacana falar isso. Não participei desse projeto, não participei dessa obra, não estive envolvido nisso, e é muito bacana ver essa ação porque mostra que é uma cultura do grupo, desde a fundação. Não é algo apenas do Hugo, mas é de todas as pessoas que estão inseridas nesses projetos, nessas empresas. Hugo, aí nós estamos falando então de aproximadamente quantos colaboradores todo o grupo, de fato, todas as 4 empresas? Legal. Orion poderia falar mais ou menos 300 Brasília, 300 São Paulo. E aí, desses 2 escritórios, a gente já atende a nível nacional. Inclusive, para alguns clientes, a gente atua a nível internacional. Lucas, para as outras 3 empresas, eu não saberia estimar um número. Então, prefiro nem falar para não errar por muito. É porque é muito sazonal. Quando não tem obra, é só a equipe do escritório. Aí vamos falar, sei lá, 50, 60 pessoas. Tem obra, aí contrata 600 pessoas. Então, na construção civil, você acaba tendo uma sazonalidade em função do seu cronograma de obras. Perfeito. Agora, Hugo, para a gente entrar daqui a pouquinho já em qualidade. Legal. Falar aí dentro da parte de comunicação, né? Você falou sobre o ser intencional. E como que vocês também observam, você acabou de comentar agora que isso não é o Hugo, é o grupo, né? É a companhia. Como que você no dia a dia observa isso, sabe? Do macro, vindo do macro mesmo, da alta direção, aonde lá a ponta operacional fala, poxa, olha aqui, ó, o CEO, alta direção, o Hugo tá aqui fazendo, mas você, sabe? Como é que você enxerga isso? Se puder trazer uma ilustração pra gente. É a mesma ideia do não basta ser, tem que parecer. E eu vou te dar um exemplo. Eu, enquanto engenheiro de manutenção, cuidava de um edifício lá em Brasília, que eu acho muito bonito, edifício premium. São 2 torres, próximas esplanadas dos ministérios. E por coincidência, era caminho da rota do Guilherme, que é o filho do Dr. Cícero, infelizmente já falecido, mas que hoje o Guilherme preside o grupo. E entre o escritório e a casa do Guilherme tinha um edifício premium. Então ele sempre passava ali na frente do prédio. E não era nosso escopo cuidar da jardinagem. A gente só cuidava da engenharia. A gente estava contratado para cuidar da engenharia do prédio, especialmente dos sistemas de climatização. Mas ele passava e falava, poxa, mas tá tão feio esse jardim. E várias vezes ele descia do carro dele, me ligava, Hugo, você tá no prédio? Tô, Guilherme. Sai aqui, vamos conversar um pouco. Aí ele rodava comigo nos arredores do prédio, falava, Hugo, manda alguém capinar isso daqui. Não é escopo nosso não, mas mano, tá tão feio. Essa grama aqui não tá legal, vamos plantar uma grama esmeralda? Poxa, mas não tá tendo irrigação, vamos colocar um sisteminha de irrigação? No final, a gente colocou palmeira em tudo quanto era canto, a gente colocou um cercado, pregamos umas plaquetas de aço inox, inclusive eu tava em Brasília há uns 2, 3 meses atrás, a placa continua lá, de Palmeira Gerivá. Então, assim, ele poderia falar, poxa, não tô sendo pago para isso, isso aí. O cliente que está deixando isso tudo feio, ok, mas encaixa no orçamento. Vamos gastar R$1.000, R$2.000 a mais e vamos entregar algo de qualidade? Vamos mostrar uma imagem bacana do nosso prédio? Então, quando você tem um exemplo como esse do Guilherme, que é o dono da empresa, isso cascateia. Tá respondido, exato. Isso cascateia. E por várias vezes, assim, o Guilherme não sabe disso, mas às vezes ele estava entrando no prédio e eu estava vendo ele de algum lugar do prédio. E por algumas vezes eu via o Guilherme se abaixando para pegar um papel de picolé do chão e ele levava na lixeira mais próxima e jogava. Então, assim, hoje, quando eu chego no nosso escritório, é impossível eu
passar pela rua, encontrar um papel no chão e não jogar. E aí, da mesma forma como o Guilherme fazia isso e deve fazer até hoje e me inspirou, hoje eu faço. E se alguém da minha equipe vê o Hugo fazendo, vai fazer também. Então você vai criando discípulos, propagando a cultura da empresa. Perfeito. Através do exemplo. Perfeito, cara. Sim. Perfeito, perfeito. Agora, Hugo, pra gente caminhar quase pro fim aqui, cara, que o tempo tá voando, a produção já tá me apertando ali. Vamos pro assunto principal agora, qualidade, né? Vamos de qualidade. Cara, como é que vocês, né, inclusive a BL Winner pôde auxiliar aí ao Grupo Oreo e foi um grande aprendizado também para nós, dentro aí do sistema de gestão da qualidade, ISO 9001. Legal. Mas por que vocês buscaram? Qual a expectativa antes? Qual a depois da certificação? Inclusive, parabéns. É verdade, inclusive anotei aqui, ó, vocês foram um dos agora tá muito claro para mim o porquê, tá? Mas vocês foram um dos recordistas em relação a tempo. Que legal. 158 dias, do Caramba, início ao fim. Parabéns, Carol, e parabéns, David aí. É isso aí, parabéns a todo o time lá. Perfeito, cara. Então, assim, é um dos recordes nosso lá, mas tá explicado o porquê, tá muito claro agora. E aí eu queria entender um pouquinho de você, por que vocês buscaram a expectativa antes, depois ficou dentro, não ficou, o que vocês esperam, inclusive, com o sistema de gestão internacional de qualidade e, por favor, fala um pouquinho pra gente. Não sei quantos minutos a produção falou que você ainda tinha, mas a pergunta é longa. A resposta é longa. Fica à vontade. Na verdade, Lucas, assim, acredito muito em Deus. E tem um versículo na Bíblia que fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, a gente errava em tudo. Tudo. Folha de pagamento, emissão de nota fiscal, operação, registro. E assim, por muito tempo, Brasília, nossa matriz, teve muita paciência comigo. Eu sou grato a toda a nossa equipe de Brasília pela paciência que eles tiveram, porque toda semana me ligavam: Hugo, o pessoal errou de novo. Hugo, o DP mandou a folha errada de novo. Folha de pagamento tá errado, férias tá errado. Vamos pagar a multa. Então, assim, a gente teve um período de aprendizagem. E tudo era muito bagunçado. Não fruto da antiga gestão, mas fruto da turbulência da transição. Perfeito. Acho que eu também sou muito pragmático e por muito tempo talvez tenha errado em não criar tantos procedimentos no intuito de deixar a equipe livre para criar e para trazer novas ideias. E aí até que chegou um dia que a gente teve que infelizmente fazer o desligamento de uma colaboradora e a gente se deu por conta de que só ela sabia fazer a operação do departamento. E aí a gente ficou 2 meses apanhando para tentar reverter o problema. E aí deu o estalo. Caramba, a gente está sendo muito amador. Porque somos uma empresa de 52 anos, desde a fundação. Mais de 52 anos já. Eu venho da nossa matriz em Brasília. Lá tudo funciona. Lá é tudo perfeito. Os prédios são maravilhosos. As pessoas são incríveis. Tudo funciona. Tudo funciona. E eu tô aqui para fazer isso dar certo. Então eu até me sentia meio que na obrigação, tinha uma dívida moral ali, não falando, não, vai dar certo isso daqui, de um jeito ou de outro vai dar certo. Claro, vários percalços no meio do caminho, só dos percalços posso ficar aqui 3 horas falando, mas... E aí um dia eu falei essa frase pro Rodrigo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E, inclusive foi esse o argumento que eu usei para falar, Rodrigo, a gente vai se certificar ISO 9001, porque a gente é tão bagunçado e eu quero que as pessoas não tenham mais a visão de que a Oreo é uma empresa bagunçada. Agora, a gente vai fazer o oposto. A gente vai ser a melhor empresa de organização que qualquer colaborador já vivenciou na sua vida profissional. Então, foi o completo oposto. Assim, a aversão à desorganização, a aversão ao erro e o interesse na padronização, na criação de processos. Muita gente, a gente até estava falando um pouco disso na hora do cafezinho, né, antes da gravação, tem se falado muito sobre a semana de 4 dias. No Brasil, no mundo, na Europa. Porque na Europa parece um final do ano, né? Na Austrália já é ano novo. Então na Europa já trabalham 4 dias. Quando na verdade, acho que as pessoas deveriam, aqui no Brasil pelo menos, se preocupar com por que a produtividade média do brasileiro é tão menor do que a do americano e do europeu. Porque, ok, talvez eles estejam num patamar em que eles consigam produzir o equivalente a 5 dias, 6 dias de trabalho de um brasileiro em 4. Mas como é que a gente pode melhorar a nossa produtividade? E a gente enxergou também na gestão de qualidade uma forma de evitar retrabalho e melhorar a produtividade. Então, é uma resposta com várias frentes. Tá. Tem tanto essa aversão ao erro, tipo, já que eu errei, agora a gente vai acertar em dobro. A abundância. A abundância. Né? Da mesma forma como
Vamos parar de errar? Vamos se preocupar em ganhar novos clientes, em encantar os clientes, os colaboradores? Vamos se preocupar menos? Poxa, errei de novo nesse procedimento? Alguém saiu, perdemos tudo de novo? Não, a gente é uma empresa grande e a gente tinha problemas de empresas pequenas. Tá. Então, a qualidade veio para a gente, poxa, ok, somos uma empresa grande com perfil de empresa grande, com gestão de qualidade de empresa grande. Perfeito. Claro, tem uma preocupação com a burocratização, que eu acho que tem que entrar também na discussão, até porque muitas empresas, quando se burocratizam, perdem um pouco da criatividade, e é importante saber fazer esse manejo, esse equilíbrio. Concordo contigo. Mas assim, eu não consigo hoje enxergar uma empresa que atue de forma profissional, como head, como o topo da cadeia produtiva do seu segmento, que não se preocupe com a qualidade. E aí, a certificação é aquilo. Eu poderia ser muito bom sem o selo. Só que se eu, Hugo, estivesse falando, o Hugo é muito bonito, olha só os olhos castanhos dele, todo mundo ia falar, caramba, esse cara é muito chato. É bom quando tem uma instituição externa, uma empresa livre, imparcial, perfeito. Que consiga falar, não, realmente, o Lucas é bonito. Perfeito. Isso é muito bacana. Perfeito. Você não falar bem de si próprio, mas alguém, de fato, atestar essa empresa segue os padrões de qualidade. Isso é muito legal. Cara, e Hugo, olha, eu vou te falar, isso dá um belo de um corte, sabe por quê? Porque vou trazer um dado aqui que a gente todo dia sente na pele lá comercial, eu tô muito próximo da área comercial, né? E a gente vê 80% dos telefonemas que a gente recebe, quero uma certificação, eu pergunto por quê? Qual a motivação? A motivação de 80% é exatamente oposta que você está me falando, que é aquele cliente que ele quer um certificado puramente comercial. Não que há problema com isso, a gente querer crescer comercialmente, muito pelo contrário. Mas, sim, claro. Exato. Mas assim, fica muito claro na tua fala e com profundidade, numa grande companhia, sabe, aonde sentiu tudo isso, toda a história que você trouxe, que é aquilo, que a gente inclusive continua no caminho certo no sentido de missão, né? Claro que como negócio a BL Winner tem um caminhão para evoluir, mas é bacana ouvir isso de uma empresa que a gente pôde contribuir, pelo menos um pouquinho, né? E ouvir você falando que, olha, o que a gente queria era parar de errar, a gente queria ser mais eficaz, e isso chancelado com uma padronização internacional, um framework internacional, que é ISO 9001, isso iria contribuir. Então, cara, assim, legal, muito bacana ouvir isso, muito bacana ouvir isso. E Lucas, assim, dentro desse nosso valor de encanto, a gente está preocupado em encantar os nossos colaboradores, nossos clientes, todos à nossa volta. Ter o selo só para inglês ver, depois encontra. Perfeito. Porque assim, depois encontra a sinceridade da nossa motivação. Poxa, o Hugo tá lá buscando a certificação ISO só para participar daquela concorrência. Tá vendo? Isso aí é só para inglês ver, não tá preocupado em cantar coisa nenhuma, isso aí é só comercial. Não, assim, e aí entra em uma outra pergunta que muitas pessoas me fazem, que qual que é o maior desafio da certificação, né? O maior desafio é se certificar, é desenhar processo? Não, essa é a parte fácil. O desafio é você manter esse assunto quente na organização. Porque daqui a um ano você vai ter que renovar essa certificação. E se você está fazendo aquilo só de fachada, você vai perder mais 2 meses daqui a um ano, tendo que novamente bater na porta de todos os departamentos e falar, lembra daquele processo lá atrás? Isso aí. Então, vamos retomar? Perfeito. Lê de novo lá, decora de novo para poder falar para o auditor. Não funciona. Não funciona. Já que você está fazendo um investimento, já que você tem que fazer, que faça bem feito. Mais um conselho de vó aí, ó. É isso, exato, cara, exatamente, é isso mesmo. Cara, uma última pergunta aqui, minha pelo menos, Hugo, pra gente abrir pro nosso público, aqui a plateia tá gritando, o pessoal não tá vendo, mas a plateia tá eufórica aqui. Que é o seguinte, cara, justamente sobre o desafio, você acabou de responder, e uma perguntinha que eu tenho aqui, Hugo, se o mercado, na sua opinião, já tem muito claro como certificação ISO, e aí vamos buscar pelo menos até agora a ISO 9001, como divisor, sabe, de águas realmente. Como é que você enxerga isso hoje, com concorrentes, com fornecedores, com o pessoal que você Legal. conhece? Boa pergunta. Eu particularmente não me recordo de num passado recente entrar em alguma concorrência em que o cliente exigisse a certificação ISO como um pré-requisito. Do tipo assim, vou contratar a Orion e não contratar a empresa concorrente B porque a Orion tem a ISO. Tá. Isso, eu pelo menos, no nosso segmento, eu não vejo acontecer. Mas a qualidade da nossa operação, por ter os procedimentos padronizados,
É completamente diferente de uma empresa que não tem. Então, assim, lembra que eu acabei de comentar que a qualidade do ambiente você sente no piso? Você sente na textura do pé? Quando a gente chega hoje num cliente, a gente mostra o nosso portfólio, mostra os procedimentos organizados, mostra que quando a gente vai fechar uma obra de retrofit, a gente tem um aplicativo de manutenção que o técnico tira foto todo dia, o cliente recebe esse padrão, o cliente pode avaliar, a gente avalia, poxa, choveu, não choveu, a chuva impactou a produtividade, não impactou, isso vai impactar no cronograma final. Quando a gente mostra que a gente tem uma equipe de qualidade e a gente criou um canal de ouvidoria em que o cliente pode, a qualquer momento, entrar em contato com esses nossos gestores de qualidade, independente do técnico, do engenheiro, quando a gente mostra que tem tudo isso e que não é de fachada, mas que funciona na prática, aí o discurso comercial é completamente diferente. Aí a gente entra num intangível que por que aquela empresa te contratou? E a gente participou de algumas concorrências recentes, que eu posso contar os milagres, mas infelizmente não os santos, pelo menos não nas câmeras, em que a gente ganhou obras de milhões, obras muito grandes e contratos de manutenção muito grandes. E a gente sempre tem uma reunião, né, para conversar com o cliente depois. E a gente tem ouvido com muita recorrência: Hugo, o preço de vocês não era o menor. Mas a gente gostou tanto de vocês, a gente abriu até uma concessão do preço, porque, nossa, vocês mostraram uma qualidade tão bacana, vocês mostraram que se preocupam com o colaborador, vocês têm uma preocupação com o meio ambiente, tá aí o ESG, né, tão em voga, que é muito parte do nosso discurso comercial. E é bacana quando a gente faz essa reunião no nosso escritório, porque se a gente faz no escritório do cliente, ali eu consigo mentir tanto que eu precisar. Sim. Mas quando ele vem no nosso escritório e aí ele recebe a Margarida, que é a nossa faxineira, há anos, há década, mais de década, oferecendo um cafezinho quente para ele, aí ele percebe, caramba, aquele discurso era verdade. E isso faz toda a diferença. Então, de forma resumida, a certificação pela certificação com certeza tem o seu valor no mercado. Nós divulgamos isso nas redes sociais. Claro, os nossos concorrentes, os grandes concorrentes do nosso segmento, todos são certificados. Então a gente entende também que nós estamos nos equiparando aos gigantes. Estamos agora brigando o mesmo jogo. Não é mais um campeonato amador, mas principalmente, acho que o grande diferencial está na percepção do cliente, da seriedade da empresa e da qualidade do que vai ser entregue no dia a dia. Sensacional, cara. Por gentileza, fiquem à vontade. Pô, até beber uma água aqui. Pô, até emociona, cara. Eu vou dar um abraço no Hugo aqui, porque, ó. Não, tem brincadeiras à parte, Hugo, cara. De verdade, é raríssimo isso. É raríssimo. Raríssimo. Eles não me deixam mentir. Falando muito sério, na verdade, gente, é raríssimo, cara. Essa cultura, sabe? Essa clareza que você traz aqui da companhia. É bonito de ver, cara, de verdade. Bonito de ver. Parabéns mesmo. Obrigado pelo parabéns e, cara, estendo realmente a todo mundo que construiu essa história antes de mim e que constrói essa história comigo hoje. Como eu te falei, essa cultura vem desde o fundador. Vem do que eu aprendi com o Rodrigo, do que eu aprendi com o Guilherme, do que eu aprendi com o meu irmão, com o meu pai. Você não consegue... Minha mãe, eu sou muito ansioso, não sei se parece, mas minha mãe sempre me falou, Hugo, você não começa a construir a casa pelo telhado. Tem a fundação, depois você vai pavimento por pavimento, dia após dia, e acho que isso é muito importante. Então, muito obrigado pelos parabéns, mas, cara, estendo os parabéns a todo mundo que fez e faz parte dessa história, que com certeza tem uma colherinha de chá ali que deu um tempero especial nessa comida toda. Sensacional. Fique à vontade. Parabéns por toda... Legal. Por toda essa história, bem jovem, inclusive, né? Você é uma pessoa bem jovem trazendo toda essa história. E minha pergunta é justamente sobre essa. Você lá como estagiário, você imaginou, em algum momento, você está nessa posição hoje, exatamente dia 6/9, e até onde vai o Hugo? Rapaz, eu não sei nem o que eu vou comer hoje à noite. Não faço ideia. Assim, as pessoas às vezes confundem ambição com inveja. As pessoas associam o crescer, a ambição de querer algo a mais como algo ruim, muitas vezes. E na minha visão, essa é uma crença muito limitante. Tipo assim, isso é coisa de rico, isso aí é rico que é mesquinho, rico que é egoísta, que faz isso. E cara, assim, eu sempre desconstruí essa ideia na minha cabeça. E meu pai batia muito nessa tecla, o Rodrigo bateu muito nessa tecla, de que não é errado ter lucro, de que não é errado ganhar dinheiro. Muito pelo contrário. Só com o lucro que a gente conseguiu pagar o adesivo que contou a história da nossa empresa no nosso escritório.
Só com o lucro que a gente conseguiu contratar a ABL, inclusive num precinho camarada, né? É verdade. Para poder certificar a ISO 9001. Tá. Então, assim, ganhar dinheiro não é pecado. Acho que isso é muito importante, precisa ser dito. Então, assim, eu sempre tive a ambição de querer algo a mais, para ser bem sincero. Nunca me contentei com a posição que eu estava, nem como estagiário, nem como engenheiro, nem como coordenador. Hoje, como gerente geral aqui da nossa filial em São Paulo, as minhas ambições passam muito para o que nós podemos alcançar aqui em São Paulo. Respeito muito o Rodrigo, que é a pessoa que ocupa um cargo acima do meu e para quem eu me reporto, que é o CEO da empresa. Então, assim, não quero o cargo do Rodrigo, até porque eu espero que ele continue nesse cargo por décadas. Mas dentro do que a gente faz aqui em São Paulo, isso sim. Isso eu tenho bastante ambição, inclusive as pessoas que trabalham mais de perto comigo sofrem um pouco, principalmente na segunda-feira de manhã, porque no final de semana eu fico matutando, anotando as coisas, aí segunda, 8 horas da manhã, chega 100 e-mails ou 100 mensagens, eu programo as mensagens para chegar 8 horas da manhã de segunda-feira, para não atrapalhar as pessoas do final de semana, né? Com várias ideias e vários projetos. Essa ideia que o Lucas comentou, por exemplo, do Go Talks, é um podcast que nós criamos. Por favor, fica à vontade. E a gente já está com uma ideia de evoluir esse projeto. E dentro dessa, só voltando na cultura de valorizar o erro como parte do processo de aprendizado, e acho que é muito importante você errar rápido, né? Um jargão que o pessoal fala, erre rápido, erre barato, principalmente, e aprenda com isso. Esqueci o que eu ia falar. O que eu estava falando? Do R rápido, do Talks. Perguntou da carreira, o que você quer, ambição, a diferença. Do Go Talks. Você entra no Go Talks? Então, bora lá. Quer que eu dou o gancho? Não? Tá tranquilo. Tá. Inclusive, assim, dentro desse projeto como um todo, a gente passa por ciclos de aprendizado e de melhoria constante. Então, falando um pouquinho do Go Talks, hoje é um podcast em que a gente traz pessoas relevantes do mercado para falar do que tem de mais moderno no mundo de tecnologia, engenharia e facility management, que é um termo pouco utilizado ainda no Brasil, que é a gestão das utilidades prediais. Então, gestão de copa, recepção, limpeza, mas também engenharia. Eles até dividem isso entre soft, que é essa parte de limpeza, portaria, e a engenharia, que eles chamam de hard. Então a gente está com esse projeto do podcast que é fruto desse anseio por algo a mais. Então as minhas ambições passam muito por isso, por desenvolver novos projetos, alcançar novos horizontes. As pessoas que estão próximas a mim constantemente escutam que a Orion tem tudo para ser uma das 3 maiores empresas de engenharia do Brasil. E é esse o nosso norte. Então, enquanto a gente não chegar lá, esse é o nosso norte. E é mais ou menos aquilo, né? Sonhar grande, sonhar pequeno dá mais ou menos o mesmo trabalho. Então, vamos sonhar grande. Eu acredito que a vida é curta e é uma só. E poucas pessoas aceitam o desafio de serem protagonistas. E esse é um desafio muito legal. Eu acho que a gente tem que ser grato por ter a honra de ser protagonista nas nossas empresas. Então, bastante ambição para o futuro, não enxergo a ambição como algo ruim, muito pelo contrário, acho que não tem muito a ser conquistado. Perfeito, isso aí. Hugo, cara, muito obrigado pela história, sensacional. E eu queria te perguntar, eu fiz algumas anotações aqui, que é uma coisa que falam muito, que o prego que se destaca é mais martelado. Como é que foi esse desafio de você novo lá, você foi para Disney e chegar e aplicar isso? Porque muitas pessoas têm medo do novo. Como é que foi essa barreira, cara? De lutar para cima e tentar melhorar e chegar onde você chegou? Como é que foi esse degrau, cara? Excelente pergunta, hein? O pessoal tá afiado aí, cara. Essa plateia, cara, ó. Essa plateia. Eu acho que eu vou roubar essa plateia lá pro Go Talks, cara. A galera vai em peso, bandeira e tudo. É muito verdade isso. Obrigado pela pergunta. Para você ser protagonista, você precisa de aceitar que as câmeras estejam sobre você. E assim, o medo de falar em público para muitas pessoas é maior do que o medo da morte. É um dos 3 maiores medos do ser humano, né? E eu acho que é tudo meio que relacionado. Você não quer ser protagonista porque você tem medo de errar, porque, poxa, o que vão pensar de mim se eu errar? Não vão pensar nada, vão pensar que você errou da mesma forma como elas também erram. Então, de fato, assim, ao longo dessa minha trajetória, fui bastante martelado, mas com o apoio da liderança, você consegue relevar qualquer martelada. Então, assim, muitas vezes eu fui martelado por pessoas diversas dentro da nossa estrutura. A Bíblia fala, né? O reino subdividido não prospera. Então a gente tem que estar sempre muito bem alinhado dentro de casa. Mas vez ou outra tem um irmão mais velho que quer bater no irmão mais novo, tem os estresses. Mas o pai acaba sendo um mediador.
Então, acho que assim, de fato, fui muito martelado como prédio que se destacou. Espero que ninguém tenha tido nenhum tipo de inveja ao longo dessa evolução, até porque eu sempre tentei colaborar e ser transparente e compartilhar. Tanto que a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei da Disney, ficou o final de semana inteiro preparando uma apresentação. Eu trouxe os brindes, trouxe foto, trouxe tudo, trouxe até os bonequinhos da Disney que tá lá em casa ainda. E na semana seguinte eu fiz questão de chamar todo mundo da diretoria, todo mundo que queria participar. E eu fiquei quase 3 horas fazendo um treinamento de tudo que eu aprendi. Então, assim, ok, eu me destaquei, mas eu não tava lá sozinho, eu tava lá representando a Orion, eu tava lá representando o Rodrigo, representando o Robert, o Arthur. E eu até me cobrava por isso, assim, poxa, eu não vou piscar o olho e perder um conteúdo relevante, porque pagaram para eu estar aqui. Então, acho que quando você também traz essa humildade e você reconhece que erra, e você cresce sem falar, tá vendo? Eu sou o rei da cocada, eu sou bom pra caramba mesmo. As pessoas te enxergam como um ser humano. E eu acho que ser humilde faz até com que as pessoas sejam mais tolerantes aos seus eventuais erros. Então, o prédio que se destaca toma martelada? Toma. Faz parte do processo, mas... e até para tentar desmistificar e quebrar essa crença que pode ser limitante também, prédio que não se destaca também é martelado. Talvez não tanto quanto, mas é martelado também. Então, se é para ser martelado, que seja se destacando, que seja fazendo o seu melhor e segue em frente. Segue em frente. Assim, é martelado, mas vida que segue. Vamos ter que combinar aí outras aí, porque realmente ficou muita coisa aqui. Mas, bom, eu não tenho dúvida nenhuma que quem nos assistiu... Cara, assim, foi uma aula de coragem, sabe? A gente fala muito na BL, a gente usa essa palavra que é melhor que a gente acha pra usar, que é tesão no que faz, entendeu? Então, cara, é legal, assim, é sensacional mesmo. Eu falo aqui, mas é muito genuíno, assim, muito feliz, cara, de poder conversar e estar em ambientes assim. E tem uma última pergunta que a gente sempre faz aqui antes de se despedir, que é a seguinte. Legal. Se você pudesse, tá, Hugo, voltar pro Hugo ali do começo de carreira, né, o começo do seu mundo, talvez até acadêmico ali na faculdade, antes de trabalhar, antes de entrar no Grupo Orion. Qual sugestão, qual dica, qual papo que você ia bater com aquele Hugo, o Hugo de hoje? Mas eu costumo brincar aqui que não é um jantar longo, onde, cara, a pizza vai demorar. É aquilo, é um sorvete rápido. Um minutinho. Sorvete rápido. Derretendo no calor e não tem muito tempo não. Então, o que você falaria para esse Hugo? Legal. Essa pergunta você devia ter me feito ela antes, para eu já me preparar aqui, para preparar um roteiro da resposta. Essa pergunta a Dani não me avisou que você faria. É para pegar de surpresa. Cara, é difícil você falar o que seria se tivesse sido, né? Assim, voltar para falar com aquele Hugo. Hugão, toca o pau. Continua fazendo o seu melhor, continua fazendo aquilo no que você acredita e vai dar tudo certo. Acho que é bem por aí mesmo. Legal. O mesmo tesão que eu tinha quando eu comecei a trabalhar, talvez hoje até seja maior. Pelas coisas que eu faço, pela equipe que hoje eu tenho a honra de liderar. Então, é tudo consequência. Acho que você não constrói a casa pelo telhado, né? Infelizmente, esse ditado da minha mãe é verdade. Então, você tem que construir dia após dia. Então, tô com dificuldade de terminar um livro. Lê uma página. Hoje, outra amanhã, outra depois. Segue. E aí, eu acho que nisso, a gestão da ansiedade é muito relevante. Porque as pessoas hoje não, acho que sempre, né? As pessoas sempre quiseram crescer muito rápido. A gente vê muitos jovens, cara, de 25 anos, assim, eu lido com algumas pessoas mais jovens do que eu. Tô com 31 hoje. Cara, 25 anos a pessoa foi demitida. Meu Deus, eu vou me matar, acabei a minha vida profissional. Filho, você acabou de sair da fralda. Nem começou. Acorda no dia seguinte, coloca a roupa de novo e vai trabalhar. E faz o seu melhor. Então, se eu pudesse voltar e falar com aquele Hugo, Hugo, cara, continua fazendo aquilo no que você acredita que vai dar certo. É isso. Hugo, antes de me despedir, fique à vontade você para falar o que quiser, por favor, cara, para a câmera, da maneira que você quiser. E, legal. Por favor, fique à vontade. Legal, Lucas, muito obrigado por ter recebido. Cara, o cappuccino que eu tomei mais cedo tava uma delícia. Que bom. Obrigado por ter me recebido aqui no BLcast, né? É isso aí. A gente está muito feliz com a certificação ISO. Vocês fizeram parte do processo. Estamos tão felizes que a gente já pensa numa renovação daqui a 12 meses. E a gente está preocupado em como garantir essa qualidade ao longo desse ano, mas a gente já está de olho até em outras modalidades de certificação ISO.
Você sabe, a gente já tem conversado um pouco sobre Exato. isso. Então, acho que quando você coloca dinheiro na mesa, ali você sabe que o coração tá ali também, né? Sim, então, sim. assim, de fato, a gente não só acredita, como estamos investindo ainda mais em novas certificações. Então, obrigado pela parceria, obrigado por ter ajudado a gente. Ninguém faz nada sozinho. Vocês foram parceiros da Orion nessa certificação. Obrigado a toda a sua equipe que esteve aqui com a gente hoje, participou e pelas perguntas que foram feitas. E muito obrigado a todo mundo que vai, em algum momento, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ouvir esse podcast. Espero, sinceramente, que algumas das coisas que a gente falou aqui hoje sejam motivadoras e plantem boas sementes para que as pessoas amanhã sejam melhores do que elas são hoje. É isso. Hugo, a gente agradece, assim, a sua simplicidade, humildade, realmente foi uma honra, cara, tá? Obrigado, então, que isso. Imagina, cara, a gente agradece. Contem conosco. Operacionalmente, claro, hoje eu não fico tão dentro mais dos projetos, né? Hoje eu não consigo, infelizmente, mais, mas... Então, assim, hoje aqui eu comecei, assim, aumentou a admiração, sabe, pela companhia. Espero poder um dia visitá-los, conhecê-los, sabe, falar com a galera lá, porque realmente assim, sensacional. A gente gosta pra caramba dessas histórias. Tá aqui mais um motivo que faz, assim, sabe... Fala pra gente aqui, ó, vocês estão no caminho, sigam, porque propicia esse tipo de coisa. Então a gente só tem a agradecer e desejar enorme sucesso pra vocês arrebentem, cara, continuem arrebentando e contem conosco, tá? Muito obrigado. E assim, tem uma forma muito, muito fácil de você nos ver com mais frequência, que é nos contratar para cuidar da sede da BL Winner, espalhada pelo Brasil. Tem que vender o jabá Já também, vi, né? Tem, cara. Mas brincadeiras à parte, realmente foi um prazer. Obrigado pela participação. Sempre que convidarem, eu vou ter o maior prazer de estar aqui compartilhando um pouco do que a gente tem feito na Orion. Cara, a gente agradece. Vamos deixar aqui também todos os contatos do Hugo, Go Talks, que é um projeto bacana pra caramba também. Legal. Você que tá nos assistindo, vai lá assistir. E fica aqui o meu muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. A gente se vê no próximo BLcast e um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.